Oi pessoal, hoje a nossa aula é sobre velocidade média. A velocidade média, ela é calculada para qualquer objeto que esteja em movimento. Pode ser um carro, pode ser uma pessoa andando. Se está em movimento, a gente pode calcular essa velocidade média. Para calcular, nós vamos fazer que a velocidade média, que esse V, velocidade, é igual à variação da distância pela variação do tempo. Variação significa que nós vamos pegar o final menos o inicial. Então, aqui esse S final menos o S inicial, que é a distância, que é o deslocamento. E o tempo final menos o tempo inicial. Geralmente o tempo inicial é 0, mas faz final menos inicial. As unidades que nós vamos colocar vai ser a velocidade média para o sistema internacional, vai ser metros por segundo, mas a gente pode utilizar em quilômetros por hora. Vai depender do que o exercício está querendo. O deslocamento vai ser em metros no sistema internacional, mas a gente pode colocar em quilômetro, pode colocar em centímetro, e o tempo vai ser em segundos no sistema internacional. Também a gente pode colocar em hora, pode colocar em minuto. Só cuidado que se a velocidade tiver, por exemplo, quilômetro por hora, então o deslocamento tem que estar em quilômetro e o tempo tem que estar em hora, a não ser que a gente pegue e transforma. Para a gente transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, nós vamos dividir por 3,6. Se quiser de metros por segundo para quilômetro por hora, nós vamos multiplicar por 3,6. Se o exercício quer no sistema internacional, então a gente tem que deixar em metros por segundo. Se não precisar ser sistema internacional, então a gente pode sim deixar em quilômetros por hora. Vai depender das alternativas do exercício, ou no final ele pode virar e falar assim: encontre a velocidade em quilômetros por hora. Aí, se for em quilômetros por hora, lembrar que o deslocamento vai ter que estar em quilômetro e o tempo em hora. Então, quem manda aqui é a velocidade. Se precisar transformar o deslocamento, de quilômetro para metro, lembra que 1 quilômetro é 1000 metros. Então, vocês podem fazer uma regra de 3. E o tempo, lembrar que em 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, a gente pode fazer também uma regra de 3 ou ir multiplicando por 60. Essa aqui é uma das formas da gente calcular a velocidade média. O outro jeito é quando a gente tem uma viagem longa que faz várias paradas. Quando faz essa viagem longa, nós vamos somar todas as distâncias que o carro moveu e o tempo vai pegar o tempo de todo o trajeto mais o tempo que ficou parado, tá? Então, aqui o tempo que ficou parado também entra na velocidade média. Porque essa velocidade média é como se o carro não tivesse parado hora nenhuma. Então, se ele tivesse com a mesma velocidade durante a viagem inteira, qual velocidade seria? Entendeu? Isso que seria a velocidade média. Então, pega a distância total dessa viagem, de vários trechos que teve, dividido pelo tempo total, incluindo o tempo que ficou parado. E o outro jeito que nós temos para calcular a velocidade média é através de gráficos. Então, a gente pode fazer para o movimento retilíneo uniforme e para o movimento retilíneo uniformemente variado. Quando o gráfico for de velocidade pelo tempo, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade média, ela já vai ser a própria velocidade que tiver aqui. Por quê? A velocidade ela não mudou, então ela já é a velocidade média. Então é o valor que aparecer aqui, ó. Quando tiver em movimento retilíneo uniformemente variado, então a velocidade ela está mudando. Como ela está mudando, então aí nós vamos ter que calcular essa velocidade média. Para calcular, nós vamos fazer a área dessa figura, porque a área dá pra gente o deslocamento. Então a gente calcula a área. Então, por exemplo, aqui a área daria de um trapézio. Então a área de um trapézio aqui vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a gente pega a área, que vai ser a distância, e divide pelo tempo. Tá? E aí, nós vamos ter a velocidade média. Se o exercício tiver uma parte que fica reta, outra parte que é crescente, então a gente pega a área total, calcula as áreas de cada parte, encontra a distância
e divide pelo tempo, tá? Então, a gente precisa aí calcular a área caso tenha a junção dos dois gráficos do movimento retilíneo uniforme com o movimento retilíneo uniformemente variável. Então, agora nós vamos fazer alguns exercícios para vocês verem a aplicação desses tipos aí de cálculos de velocidade média. Então, primeiro exercício. Qual é a velocidade escalar média em quilômetro por hora? Então, ele avisou que quer essa velocidade em quilômetro por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos. Gente, toda vez que for fazer um exercício de física, vai anotando os dados com a letra, porque aí você vai lembrar que fórmula que você utiliza. Lembra que a física tem muitas fórmulas. Então, você já colocando aqui embaixo os dados com a letra da fórmula, você encontra a fórmula mais fácil, tá? Então, ele quer a velocidade escalar média. Então, ele quer a velocidade média. Ele deu 1.200 metros. Metro é uma unidade de distância. Então, significa que vai ser aquele S da fórmula. Então, é 1.200 metros. E 20 minutos é o tempo. Então, 20 minutos. Só que ele quer a velocidade em quilômetro por hora. Para calcular em quilômetro por hora, a distância tem que estar em quilômetro e o tempo tem que estar em hora. Então, nós vamos ter que converter. Como que a gente converte? Lembra que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Como aqui tem 1.200 metros, então é só a gente dividir por 1.000, né? Então, nós vamos ter 1,2 quilômetros. Um outro jeito é pensar, se é dividir por 1.000, então é só mover 3 casas aqui, ó. Então, vai ficar 1,2 quilômetros. E o tempo, a gente precisa passar para hora. Lembra que 1 hora tem 60 minutos. Só que nós temos 20 minutos. Então, em hora vai ser x. Vamos multiplicar cruzado, vai ficar 60x igual a 20. Então, x é igual a 20 dividido por 60. Vou cortar os zeros. Aí ficou 2 e 6. Vou dividir em cima e embaixo por 2, que aí fica mais fácil. Vai ficar 1 dividido por 3. Então, vai ficar 1 sobre 3 horas. Vou deixar desse jeito porque se a gente dividir 1,3, vai dar uma dízima. Então, vai dar 0,3333 e aí pode acabar atrapalhando a nossa conta. Então, deixa assim quando der dízima. Então, vamos aplicar a fórmula agora. Velocidade média é igual a variação da distância pela variação do tempo. Então, a velocidade média vai ser a distância 1,2 dividido pelo tempo, 1 sobre 3. Lembra que quando a gente tem uma divisão de fração, a gente mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O segundo é 1 sobre 3, então vai ser 3 sobre 1. Só multiplicar 1,2 vezes 3. Então, a velocidade média vai ser 3,6 km por hora. Então, essa vai ser a nossa resposta. Letra B. Vamos para o segundo exercício. Um móvel executa um movimento cujo gráfico da velocidade em função do tempo é dado conforme abaixo. A velocidade é dada em metros por segundo e o tempo em segundos. Com base no gráfico acima, que no caso está abaixo, podemos afirmar que a velocidade média do móvel entre 0 e 10 segundos é. Então, ele quer do 0 até o 10. Se fosse do 0 até o 5, a velocidade manteve constante. Então, a gente já teria essa velocidade. Só que depois ele variou. Então, a gente vai ter que calcular a distância total e dividir pelo tempo, porque assim nós vamos ter a velocidade média. Vamos calcular a área debaixo da figura, que aí a gente vai encontrar a distância. Então, nós podemos ver que tem uma área aqui, que eu vou chamar de 1, e essa área 2. Então, pode fazer tudo junto, tá? Isso aqui é um trapézio. Então, ou vocês calculam a área inteira como a área de um trapézio, ou calcula a área 1 mais a área 2. Tá? Então, a área 1 vai ser a de um retângulo, então é base vezes a altura. Então, a área 1 vai ser a base. Então, a base tá aqui, que é 5, vezes a altura, que é 80. Então, vai dar 400 metros. Vamos fazer a área 2. A área 2 é de um triângulo. Triângulo é base vezes a altura dividido por 2.
Então, a base. Então, tem que pegar só desse pedaço que está a área 2. De 5 até 10 é 5, né? 10 menos 5 é 5. Vezes a altura, que também é 80, dividido por 2. Então, eu vou simplificar aqui, ó. 2 por 80, que vai ficar 40. A área vai ser 40 vezes 5, então vai dar 200 metros. Então, nós temos que somar para encontrar essa distância. Então, eu já vou até colocar aqui, ó. Velocidade média vai ser a distância pelo tempo. A velocidade média vai ser, a distância foi 400 mais os 200, dividido pelo tempo total, que é 10. Então, velocidade média é 600 dividido por 10. Vou cortar o zero, velocidade média vai ser 60. As unidades a gente olha aqui no eixo, ó, e ele também falou aqui em cima. Então, é metros por segundo. Então, a alternativa correta, letra C. Sempre observar, porque às vezes ele dá tudo em metros por segundo, metro, segundo, e a resposta está em quilômetro por hora. Se tivesse, então a gente ia multiplicar por 3,6. Vou fazer agora com a área do trapézio, caso vocês prefiram. Tá? Então aqui a gente calculou a área dos dois separados, né? Já é a nossa resposta ali. Mas se fizesse a área direto do trapézio, então a gente ia pegar tudo. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então a área vai ser a base maior. Nós vamos olhar aqui embaixo, que vai ser 10, mais a base menor é essa parte aqui de cima. Então, ela tem o tamanho de 5. Então, mais 5 vezes a altura, que é 80, dividido por 2. Então, a área vai ser, vou cortar esse 2 aqui com 80, que vai dar 40. Então, vai ficar 15 vezes 40. Igual, coloco o zero em metros, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Tá vendo que deu a mesma distância aqui, fazendo os dois separados, tá? Então, vocês vão escolher, ou faz separado, né, a área de um retângulo mais de um triângulo, ou faz direto a do trapézio. E depois que encontrar essa distância, calcula a velocidade, que é dividindo pelo tempo. Então, alternativa letra C. Vamos para a próxima questão. Então, o último exercício. Um ônibus partindo da cidade de Juiz de Fora percorre uma distância de 550 quilômetros numa viagem até a cidade de São Paulo. Quando for falando assim, é melhor a gente ir desenhando, que aí vai ficar mais fácil, tá? Então, vou colocar aqui embaixo. Então, aqui é Juiz de Fora. E aí ele vai sair para chegar até São Paulo. E essa distância toda aqui é de 550 quilômetros. Durante essa viagem, um ônibus faz uma parada de 45 minutos na cidade de Resende. Então, aqui, Resende, aí ele parou por 45 minutos. Na cidade de Resende, que dista 217 quilômetros da cidade de Juiz de Fora. Então, aqui é 217 no primeiro trecho, antes da parada. A viagem durou, então aqui o tempo vai ser 3 horas e 30 minutos. No segundo trecho, depois da parada, a viagem durou 3 horas. Então, aqui o tempo é de 3 horas. Os valores aproximados das velocidades escalares médias do ônibus no primeiro trecho, então ele quer a velocidade no primeiro trecho, no segundo trecho e na viagem completa. São, respectivamente, primeiro trecho. Ele quer, então, nessa ordem. No primeiro trecho, ele fez 217 quilômetros em 3 horas e 30 minutos. Então, a velocidade média vai ser distância pelo tempo, a velocidade média é igual. A distância é 217. Todas as respostas estão em quilômetro por hora. Então, a distância tem que estar em quilômetro e o tempo tem que estar em hora. 3 horas e 30 minutos. Esse 30 minutos a gente não pode deixar desse jeito, porque tem que passar para a hora. Lembra que uma hora tem 60 minutos.
30 minutos é a metade de 60, não é? Então, significa que o tempo aqui vai ser 3,5, porque é a metade. Logo, a velocidade média vai ser. Aí chegamos nessa conta. Para ir mais rápido, vocês podem olhar aqui, ó. Como tá na ordem, ou a resposta vai ser 111 ou 62. Tá vendo que tudo tá 111 ou 62? 111 não vai ser. Então, 62 quilômetros por hora. Então, encontramos aqui o primeiro, que a gente já elimina a letra E, a letra D e a letra A. Ou vai ser B ou vai ser C. Tá vendo que para os dois o segundo trecho ficou igual? Então, eu vou pular para fazer o trecho total, mas depois a gente volta para fazer o do segundo. Porque numa hora da prova, para não perder tempo, para que calcular o do meio? Se aí a gente já sabe que vai dar 111. Então, total. Para o total, nós vamos fazer a mesma fórmula. Então, velocidade média é igual. Só que agora é a distância total. A distância total é 550, dividido pelo tempo. Lembra que quando faz parada, a parada também entra nesse tempo. Então, nós vamos colocar o primeiro trecho é 3,5 mais 45 minutos. A gente tem que colocar esse tempo parado. 45 minutos a gente tem que passar para a hora. Então, nós vamos fazer que 1 hora tem 60 minutos. 45 minutos, lembra de colocar minuto debaixo de minuto. Então, x hora. Vamos multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, vai ficar 60x igual a 45. Então, x é igual a 45 dividido por 60. Então, aqui vai dar, não vai dar para dividir, então 0, vamos colocar aqui, ó, 45 dividido por 60. Não dá, então, 0. 6 vezes 7 vai dar 42. E sobrou 30. Já tá a vírgula, coloca o 0. Então, 30 vai ser por 5. Então, aqui é 0,75 mais as 3 horas do último trecho. Então, a velocidade média vai ser 550 dividido. 3,5 mais 3 vai dar 6,5. Mais 0,75, então vai dar 7,25. Fazendo essa conta aqui, vai dar 76 quilômetros por hora. Então, nós já encontramos a alternativa letra C. Mas vamos calcular também o trecho 2, para vocês verem, né, que dá aquele valor. Então, segundo trecho, vamos calcular do mesmo jeito. Velocidade média igual a distância. Se tudo aqui é 550 e aqui é 217, 550 menos 217 vai dar 333. 333 dividido pelo tempo do segundo trecho, que é 3, então a velocidade média dá 111 quilômetros por hora. Então, realmente, a alternativa correta é letra C. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchauzinho!